Queridos irmãos e irmãs, comunidade querida, a todos sejam bem-vindos, bem-vindas nesse 12º domingo do tempo comum. Eu fiz uma pergunta no início da nossa celebração. Eu perguntei se era possível participar da Igreja de Jesus sem passar pelas perseguições e martírios. É possível? Observe bem, analisando os testemunhos dos grandes profetas, observando a palavra e o comportamento de Jesus, observando ainda a vida e a maneira como viveram os nossos santos, eu os digo que não é possível participar da Igreja de Jesus sem passar por perseguições e martírios. Eu já estou dizendo que se você quiser vir fazer parte da Igreja de Jesus, se prepare para ser caluniado, para ser açoitado, para ser difamado e muitas vezes até morto ou morta por conta e por causa do nome de Jesus. E isso é evidente, se você olhar da frente para trás ou de trás para frente na palavra, vocês perceberão que aqueles que optaram de verdade por Jesus, pelo Senhor, tiveram consequências na vida. Deixa eu abrir rapidinho um parêntese, só para lembrar a vocês, porque estamos com gente de todo o Brasil aqui. Eu queria dizer o seguinte: aqui na nossa Bahia nós temos uma santa, a Dulce dos Pobres, conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Foi fácil para ela? Quantas calúnias essa mulher não viveu? Quantos não ela recebeu porque ela foi pedir no nome de Cristo, no nome do Senhor, para servir e ajudar os mais pobres, os mais marginalizados? E eu trago aqui uma cena bem bonita, interessante. Diz os relatos que ela caminhando, parou próximo a um boteco e foi pedir uma esmola para os seus idosos, para os seus doentes. Dai-me uma esmola. E o homem foi e cuspiu na mão dela. E ela disse assim: tudo bem, esse aqui que você me deu é meu. E ela limpa no manto. E ela pede de novo: agora me dá uma esmola para os meus necessitados. Gente, essa atitude é uma atitude de quem fez uma opção radical por Jesus. Observe que quando nós nos tornamos cristãos conscientes, as críticas, as perseguições, né, os contrários da vida, eles são como que para o cristão consciente, tudo isso são como que vitaminas que fortalecem e fortificam a vida cristã. A gente não pode se abalar com uma questão dessa. Por isso que eu vos pergunto de novo: é possível participar da Igreja de Jesus sem ser perseguido, sem ser defamado, sem ser martirizado? Não é possível. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, vive uma vida de cristão, de cristã, pautada no Senhor, e tem na vida um desses requisitos, você é difamada, você é criticada porque optou a vida por Jesus, este é o caminho certo. É sinal de que a tua oração está fazendo efeito. A nossa oração, ela só faz efeito quando de verdade nós temos um feedback com a sociedade. Tá bom? Então era isso. Para a gente entender um pouquinho a leitura de hoje, a liturgia de hoje, que é Mateus capítulo 10, eu preciso voltar um pouco no capítulo 9 para que vocês entendam o que é que o Senhor quer que façamos no dia de hoje. Com essa questão da perseguição, com essa questão do martírio e com essa questão da opção pelo reino. Observem bem,
Mateus capítulo 9, nós lemos a semana passada. Não sei se vocês lembram quando o padre disse que Jesus viu aquela multidão e teve compaixão e compadeceu-se dela, daquela multidão, porque ele viu uma multidão cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. Eu tinha dito a vocês que esse discurso primeiro de Jesus é uma crítica que ele faz aos líderes da época. Porque se as ovelhas estavam cansadas e abatidas, porque direitos desse povo estavam sendo tomados. Esse povo não estava sendo mais valorizado e Jesus teve compaixão. É por isso que logo em seguida, o próprio Jesus, ele nomeia 12 homens para a missão, para cumprir a missão. E ele dá nome a cada um, ele nomeia cada um, e diz que quer que vá à missão. Aqueles 12 homens faziam parte da totalidade da comunidade. Lá tinha pescador, lá tinha cobrador de impostos, lá tinha revolucionário, no meio tinha todo tipo de gente. Mas o que importava ali eram homens corajosos que queriam de verdade assumir o convite que Deus fez, que Jesus fez. E ali estavam eles. E ali Jesus enviam a missão para o cumprimento daquilo que o Senhor quer. Pronto. Esse foi o evangelho de domingo passado. O Senhor tem compaixão. Ele sabe que a missão ela é árdua e ela é grande demais e precisa de auxílio. E quem que auxilia o Senhor? Os próprios apóstolos. Agora eles estão em missão. E agora, na missão, o Senhor ele vai encorajá-los. Cada apóstolo ali presente, dizendo: não tenhais medo. Há uma insistência do Senhor no evangelho de hoje, por 3 vezes. Olha, não tenhas medo com aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O Senhor se coloca aqui como o dono de todo o tempo, humano e divino. É Ele o dono de cada um de nós. Não tenhais medo. Vão à missão. Observe que o Senhor vai encorajá-los a partir dessa frase. Não, quando o Senhor diz não tenhas medos, Ele está dizendo: coragem, continuem, testemunhem, eu estou aqui com vocês. A coroa da vitória de todo aquele que está na missão é viver a missão até o fim. Observando o evangelho de hoje, me dá a impressão, esse casamento perfeito com a primeira leitura hoje, né? Onde o profeta Jeremias faz um grande desabafo. Ele faz um desabafo a Deus por conta dos perseguidores que estão tramando contra a vida do profeta Jeremias. E Jeremias, meus amados irmãos, ele viveu um período que de verdade ele teve que testemunhar sua fé. Sofreu calúnia, sofreu martírio, sofreu tantas mazelas, mas conseguiu testemunhar ao Senhor e desabafou: Senhor, olha por mim, até meus amigos ficaram contra mim. O que eu devo fazer agora? Como agir? Mas ele defende dizendo: mesmo diante da tamanha situação que estou sofrendo por conta do martírio, o Senhor, Ele está do meu lado como forte guerreiro. Estas são as palavras do profeta Jeremias. O Senhor está do meu lado como forte guerreiro.
Mesmo se na vida de cristão, se um dia cairmos aí do martírio, aí é o sinal de um grande testemunho que prestamos ao Senhor. O martírio é isso, é testemunhar, é o mesmo que testemunhar com a sua vida, com a sua fé. Paulo, ele relata justamente isso. Paulo relata que Deus, ele está sempre conosco, nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus sempre está do nosso lado, mesmo tendo nos afetado pelo pecado, já que Paulo relata que se por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem nós seremos realmente justificados. E já fomos justificados, porque Ele é o maior, é Ele quem está conosco. Repito uma frase que eu falei na quinta-feira: iremos para o céu. Não é porque você reza que vai para o céu, não. Você vai para o céu não é porque você jejuma, não. Quem foi que disse? Você vai para o céu não é porque você se acha o santo, o intocável, né? Não, ninguém vai para o céu porque merece. Iremos para os céus porque já fomos justificados por esse Deus que é amor. Paulo, ele relata isso. E voltemos lá no Evangelho. É tão certo e tão sério que Deus está conosco, que ele faz até algumas menções aqui, né? Fala a questão do pardal, fala a questão do fio de cabelo. Um fio de cabelo só cai da vossa cabeça quando há a permissão de Deus. Um pardal vale menos que nós valemos muito mais que os pardais, porque fomos feitos como que a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus é o Filho, mas pelo Filho também nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a missão, ela precisa de bons e verdadeiros missionários. E hoje é o dia em que que eu, você, temos que decidir por onde caminhar. A missão, ela precisa de homens corajosos, de homens e mulheres que se entreguem à missão. É tão difícil hoje a gente levantar a bandeira para Jesus de forma verdadeira. Hoje a gente levanta a bandeira conforme o nosso prazer, a nossa vontade. Quando dá para agora ser católico, agora eu sou católico. Quando amanhã eu não quero ser, amanhã eu não quero ser. E não é assim. Seguir Jesus não é ter uma ideia relativista, não. Não é viver no relativismo, não. Eu não posso ser um católico de vez em quando, não. Eu não posso ser católico só no momento da missão na igreja, não. Eu tenho que ser católico cristão de Jesus, em casa, no trabalho, na rua, na minha relação amorosa, aonde quer que eu esteja. Não posso ser um cristão pela metade. Aí você não é um cristão autêntico. Nós precisamos, de verdade, fazer uma opção e uma opção radical. É isso que o Senhor quer. E olha só uma outra coisa. Em todo momento em que o Senhor fala da missão, em todo momento em que Ele nos convida para a missão, quem é o ponto-alvo da missão? Os pobres, os marginalizados, os necessitados, aqueles que são esquecidos na sociedade. Aqueles que são esquecidos na sociedade. É só você lembrar de Mateus capítulo 9, o evangelho da semana passada. Viu e compadeceu.
são os dois verbos que pesou no evangelho da semana passada. Ver e compadecer. Só se compadece quem de verdade vê não com os olhos humanos, mas vê com os olhos da fé, com os olhos da alma. Jesus viu a multidão cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. Pois bem, a minha missão, a sua missão é essa, é ser pastor de ovelhas. E outra coisa, não se acomode não tire a responsabilidade de si, porque a gente quando conversa nesse termo aqui, vocês lembram logo do padre, como se o padre tivesse que ser o salvador da pátria. Não, você em casa também tem que ser pastor, na família. Você na escola tem que ser pastor na escola. Ser pastor é cuidar do outro. Nas horas boas e nas horas ruins da vida. Nas horas ruins, o papel de quem é pastor, de quem é pai, de quem é líder, de quem está liderando, é socorrer os que caíram, é curar as feridas, é trazer para perto, é acompanhar. Porque às vezes a gente quando fala nesse termo aqui, vocês querem tirar a responsabilidade de si e jogar para o padre, para o pastor de verdade, e não é assim não. É pastor, eu sou um pastor de rebanho, mas você também é pastor porque você é batizado. A mesma responsabilidade que eu tenho, você deve ter com a sua família. Quantos pais que agora me assistem, que são de verdade, que deveriam de verdade ser pastores e não são? Olha para os seus filhos como é que estão. Como é que vem sendo criados nossos filhos? Como vem sendo as disciplinas dentro da nossa casa? Porque é inadmissível um filho, um menino de 10, 12 anos, na rua até 11 horas da noite. Cadê o pastor dele? Porque você sabe, o que acontecer com esse menino, a responsabilidade é totalmente sua responsabilidade, é sua responsabilidade de pai, de mãe. Então, a missão, ela requer essa consciência também na decisão. Interessante que não entendamos aqui também que o cristão, ele não é chamado para o martírio, para provar sua fé, não. Ao contrário, por conta da nossa fé, por conta do nosso testemunho, nós corremos o risco de sofrer o martírio. É diferente. Não é porque eu tenho fé e eu sigo Jesus que eu vou me declinar para o martírio, não, de forma alguma. É por conta da fé e do testemunho que possa ser que eu seja, que você seja martirizado. Mas como o martírio não vem e ainda não, a gente reza para não ter, mas aqueles que são conscientes da missão, eles primeiro não têm medo. O mundo quer nos amedrontar. Cristão de verdade não é para ter medo. Essa é a palavra de encorajamento do nosso Senhor. Não tenhais medo. Eu, você, nós não somos daqui. Nós somos do Senhor. Cedo ou tarde, teremos que partir. Por isso, partamos com coragem, com consciência de missionário, de missionária dada pelo Senhor. É isso que eu rogo a Deus nesse 12º domingo do tempo comum. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, faça uma avaliação da sua vida de cristão. Você foi chamado a ser cristão pelo batismo. E pelo batismo, nós
assumimos esta igreja, pelo batismo, tomamos consciência de que eu preciso, como Jesus, a trazer mais almas para o Senhor. E diante disso, é só você quem hoje e que agora pode decidir por essa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.